tarde a todos os nossos internautas aí. Começa agora Bastidores da Política pela Vale Verde TV. Hoje, com um convidado bastante ilustre, deputado por 4 mandatos, está aí colocando aí novamente seu nome à disposição da população do Vale do Paraíba, principalmente da nossa cidade, Pindamonhangaba e Taubaté, onde o Padre Afonso tem uma inserção política muito forte e também religiosa, bastante importante. Então, desejo aí que nós possamos ter uma bela de uma entrevista com bastante informação. E depois, Dr. Julialto vindo aqui fazer os comentários da sessão de Câmara da última segunda-feira, com muita novidade, muita coisa boa aí. O doutor vem esclarecer todos os fatos que foi discutido nesta última sessão. Padre Afonso, boa noite para os nossos internautas. Olha, primeiramente eu gostaria de cumprimentar a cada um de vocês, dizer da alegria, da satisfação de estar aqui para esse bate-papo. Eu acho que a política é a arte da conversa, do encontro, também de alguns desencontros, mas faz parte da vida. E é uma alegria. O Fernando Frangão já me convidou por diversas vezes e eu realmente hoje procurei tirar uma horinha para poder estar aqui, conversar um pouquinho com vocês e com também os internautas aí sobre o assunto que você perguntar, a gente vai conversando. Padre, nós temos muitas perguntas aí, que são anseios e desejos dos nossos eleitores do Vale do Paraíba, da nossa cidade aqui, porque hoje a região carece de um defensor, de uma pessoa que esteja lá dentro da Assembleia, lutando por melhorias, buscando os benefícios para a nossa população. Infelizmente, padre, o senhor que já participou de várias eleições e sabe, né, o voto é livre, mas os nossos eleitores têm que pensar um pouquinho mais, porque votou em tantos forasteiros. Nós comentando agora, né, sobre a Janaína Pascoal, uma deputada que veio aqui em Pinda, passou e levou 9.000 votos. Tiririca, passou com um carro de som, levou 5.000 votos e não votou mais. E não veio benefício para a nossa cidade. Na verdade, eu vejo da seguinte forma: como o voto é representativo, né? Se eu escolho alguém para poder representar, às vezes ele não pensa no cotidiano, ele pensa mais às vezes na ideia, na ideologia, naquilo que a pessoa está defendendo naquele momento. Então, acho que o momento da Janaína foi um momento em que ela sobressaiu, porque ela que encabeçou e defendeu o impeachment da ex-presidente Dilma. Então o nome dela ficou assim em alta, por todos aqueles que queriam que a ex-presidente Dilma de fato fosse impedida. Então, com aquela visão polarizada entre o petismo e o antipetismo, eu acho que ela sobressaiu por conta disso. Mas o eleitor, ele é sábio, ele é sábio, porque ele vai avaliando. Se ele erra numa, ele tenta acertar em outra. Porque aquele momento era um momento muito específico, porque toda a imprensa, não é? Toda a imprensa escrita, imprensa falada, televisiva, era realmente sempre aquela questão, porque corrupção daqui, desvio de verba ali, a questão da Petrobras, enfim, a questão do conluio que havia entre as empresas e a classe política. Então o povo ficou detestando quem era político, quem já estava na classe, quem estava exercendo o mandato. Então o povo dizendo: eu quero renovar, eu quero trocar. Aparece alguém com aquele discurso bem elaborado, um discurso bem feito, uma pessoa inteligente, que é a Janaína Pascoal, ela tem, na verdade, uma retórica muito boa e, sobretudo, uma fundamentação muito boa naquilo que ela sabe o que ela está dizendo. Então, o eleitor não se preocupa, esquece a região, esquece a Santa Casa, ele esquece as rodovias que ele tem, alguém tem que estar olhando, ele esquece, né, ali as preocupações ali da sua região e acaba indo, deixando-se levar para aquele discurso ideológico. Acho que, na verdade, a grosso modo, deve ter sido isso o que aconteceu, pelo menos uma leitura rápida sobre isso. Agora, o que a gente tem
Nós temos aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 39 municípios. Nós somos uma região de quase 2 mil, se não já passou de 2 milhões de eleitores. Bastante, 2 milhões de eleitores. Olha quantos representantes nós podíamos ter, tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal. Por que não tem? Porque é complicada a política, sabe? Às vezes a pessoa que está fora, ela não entende o jogo. O que acontece? O vereador vai à Assembleia Legislativa e pede uma emenda parlamentar para um determinado deputado. E já se compromete com ele para arranjar voto para ele. O deputado, então, às vezes arruma uma emenda de 100 mil, de 50 mil para uma entidade ou para o município dele, naquela bandeira que o vereador defendeu, e o vereador já se compromete com ele. Então, pulveriza, vai sendo assim. Porque, você acha que um deputado, por exemplo, que não é da região, vai mandar emenda para o município se ele não tiver voto no município? Ele manda porque tem um compromisso de voto. Às vezes a pessoa é dona de um partido. Você sabe que todos os partidos têm dono. Todos os partidos têm seus caciques, têm seus donos. Na verdade é o seguinte, olha, eu vou, mas você quer o partido? Vai disputar eleição municipal, então as pessoas precisam do partido. Quer o partido? Mas você tem que garantir isso na próxima eleição. Então as coisas vão ficando amarradas. E a comunidade não vê isso, mas a classe política sabe o jogo que está sendo jogado. Joga segundo o interesse que está muito imediato, né? Joga segundo a necessidade que está ali na frente e não pensa a região como um todo. Realmente a região está descoberta tanto de deputado federal como de estadual e o Vale precisa ser melhor representado. Com certeza, padre. Isso é necessário, é importante que nós tenhamos na Assembleia Legislativa de São Paulo e em Brasília também pessoas lá defendendo a nossa região, a nossa cidade. Muito importante. Eu vou dizer a você, tanto é verdade que o governador João Dória, ele retirou 12% do programa Santa Casa Sustentáveis, do programa Pro Santa Casa, né? 12%. E aumentou em 18% o ICMS do medicamento. Então, só aí foi um golpe de 30% na área da saúde. As Santas Casas, que já estão ali quebradas por conta do subfinanciamento do SUS, por conta da falta de recursos, etc., né, tendo que assumir toda uma demanda, aí o governo, que deveria, na verdade, dar um incentivo, que o programa Santa Casa Sustentáveis é um incentivo que ele dá, ele acaba tirando. E você não tem uma voz que grita. Não tem. Você não tem uma pessoa que chega e diz assim, olha, olha o AMI Taubaté, que vai atender Pindamonhangaba. Atender Pindamonhangaba, Tremembé e depois São Luís, Nagoinha, na atividade de redenção. Esse AMI Taubaté ali que é uma novela já de mais de 10 anos, o AMI Taubaté. Está pronto. Por que ele não é inaugurado? Encontrar agora um problema no ar-condicionado, mas não é problema do ar-condicionado. Na verdade, tem que chegar no governo e dizer, olha, precisa inaugurar isso aí. Tem uma fila em Taubaté de quase 30 mil pessoas esperando na fila para exame, para cirurgia. O AMI ia de fato fazer essa fila andar, ia resolver quase todos os problemas de pequenas cirurgias, etc. Não faz. Por quê? Porque não está inaugurado. Está pronto, está equipado. Falta alguém para ir lá. Falta alguém para poder bater. Eu estou provocando o pessoal para fazer um ato público lá. Como aconteceu agora, né, padre? Esta semana aí, até quero dar um parabéns para o CAL, que tem feito um grande esforço na Câmara Municipal e reclamando e gritando com razão com relação aos fechamentos das delegacias de polícia na questão da confecção dos boletins de ocorrência. Qualquer boletim de ocorrência hoje na nossa cidade, Pindamonhangaba, Moreira César, presencial você tem que ir em Taubaté. Acho que é seccional, né, em Taubaté, se eu não me engano. Deve ser no primeiro distrito. Né? Então fechou Pinda. Agora eu pergunto a você, quantos mil habitantes tem Pinda? Tem mais de 160 mil, não tem? Tem mais de 180 já. Olha, veja bem. Imagine você, esses dias atrás,
alguns vereadores de Redenção pediram uma reunião comigo para pegar algumas sugestões, etc. E eles dizendo para mim que realmente lá Pinda, Redenção, Natividade, Lagoinha, São Luís, não tem delegado. Tem um investigador. Então, o que tem de furto de vaca, de boi, né? É por isso que o ladrão tem rola. Porque não tem. Agora, o Estado está abandonando o povo. Agora eu pergunto, tá bom, você vai dizer que Redenção é uma cidadezinha pequena, que não comporta. Mas tem que ter ordem e disciplina. Agora eu pergunto a você, e uma cidade como Pindamonhangaba? Como é que pode isso acontecer? Por quê? Porque o que eu sugeri aos vereadores lá na reunião que nós tivemos, que eles organizassem uma frente parlamentar de vereadores e tivesse representação de cada município, daqueles municípios que têm problema comum, eles têm problema, um índice terrível de uso de drogas, e às vezes os pequenos furtos às vezes acontecem por conta disso. A juventude que não tem absolutamente nada, nenhum tipo de lazer. No meu tempo, quando era jovem, dizia que mente vazia, oficina do capeta. E como? Aí você, o seguinte, não tem ocupação, não tem perspectiva, não tem sonhos, né? Não tem projeto a cidade. Então, como é que nós vamos desenvolver esses pequenos municípios? Então, se não tem nesses pequenos municípios, então pedir para que eles se organizassem e começassem a fazer frente. É exatamente isso. Tem que realmente a Câmara Municipal de Pindamonhangaba, né, tomar esse assunto, ir atrás do seccional, ir em São José dos Campos, ir em São Paulo e começar a bater. Por quê? Porque se você deixa descoberto uma área tão importante quanto segurança pública, você vai percebendo que quando agora, nesse período de pandemia, de desemprego, né, de falta de perspectiva de vida, a criminalidade vai aumentando, né? A criminalidade aumenta. Onde o Estado é ausente, o crime se fortalece. Toma né? conta da região. Então parabéns, não sabia que o Cal está batendo. O Cal está fazendo um grande trabalho lá, quero parabenizar que ele tem realmente... Eu fiquei sabendo que recentemente, foi no dia 20 de janeiro, ele foi participar de uma celebração da festa de São Sebastião. Eu fiquei sabendo e até parabenizei que ele assumiu a presidência da Câmara, eu não sabia. Ele é presidente da Câmara, é experiente, né? Porque, infelizmente, nesta eleição, a maioria dos vereadores que ganharam são fracos. Eles têm que, sabe, melhorar muito. Mas não é só Pinda. A Câmara que passou era muito ruim. Mas não é só Pinda. Eu acho que como houve uma grande renovação, e a renovação ela até é positiva, sim, importante, né? Mas acontece que as pessoas também vão adquirindo experiência. Hoje, assim, vão aprendendo. Nós estamos o quê? Quantas sessões de Câmara houve? 4? 4. Então, eles vão aprendendo, dá um tempo para eles, porque até a gente sentir como é que é o jogo, nós sempre dá uns a perder lá para eles pegar no tranco. Mas vamos aprender, porque estas coisas se aprende, né? É como o caboclo, eu sou da teoria, joga o bicho na água. Se ele for bom, ele nada, se ele for ruim, ele morre afogado. Com certeza. Né? Então ele vai aprendendo, eu acho que tem que dar um tempo exatamente para ir, eles percebendo como é que funciona a máquina, é um tempo que vão aprender. É verdade. Ô padre, eu quero pedir para o senhor fazer uma análise dos 4 mandatos que o senhor passou pela Assembleia. O que deu para fazer de bom para a população, porque é importante a gente estar mostrando para os nossos internautas que todo mundo ouve, né? Padre Afonso deputado, né? Liga mais o padre à igreja, outro mais à política, e então esse papo é bastante importante, esclarecedor, até porque nós temos um grande público que assiste o nosso programa, então é importante que o senhor mostre para a população, né, que o padre não é só na igreja, o padre tem uma ação política bastante forte, tem experiência. Eu acho que a primeira coisa é quebrar um preconceito que se existe de que política e religião não se discute. Primeiro, o padre é cidadão. É óbvio que ele tem, enquanto sacerdote, a missão específica dele.
Mas olha a realidade que nós estamos envolvidos. Nós temos uma realidade gritante de pobreza, de desemprego, o mandato do povo, e ele, na verdade, quando confia o mandato a uma pessoa, ele se vê representado naquela pessoa para atender os anseios dele. Então, eu tive que, primeiro na minha vida, quebrar este preconceito. Que as pessoas, quando dizem padre, ele já acha que o padre é um ser apolítico. Muito pelo contrário, é um ser político. Ele vota, né? Ele paga imposto, né? Ele está inserido num contexto, a igreja não está no mundo, inserida numa sociedade, com os problemas do cotidiano. Ele não está, ele mira o céu, mas ele não vive, o céu não está presente aqui, mas vai estar presente quando ações em favor do outro. O senhor está contido nesse contexto de viver, nasceu, viveu na terra e vai viver os problemas da terra também. Então, por isso que essa questão, a religião e política, são duas áreas diferentes. O objeto da política é um e o objeto da religião é outro. Eles realmente não se misturam, mas eles se intercalam, né? Eles se complementam. Acreditar em Deus, que é Pai, e não olhar para o irmão que está passando necessidade, não olhar para uma situação de desemprego, na verdade, não olhar a religião do jeito que é. Se você olhar os profetas, se você olhar o próprio Evangelho, Jesus Cristo sempre chamando a atenção e questionando um sistema que exclui, um sistema que marginaliza. Então, tem tudo a ver. É óbvio que você tem que ter uma licença especial para isso. Né? Você tem que ter autorização do seu superior para você exercer esse mandato. Eu não posso simplesmente dizer, eu vou ser. Não, você tem que ter uma autorização especial, o que eu consegui lá atrás. E quando eu assumi também como os vereadores que assumiram. A gente não tinha experiência, mas a gente vai procurando estudar, né, conhecer o sistema, conhecer o regimento interno da Assembleia, existe um regimento, sim, conhecendo como é que funciona isso para você poder... Agora, eu acabei privilegiando algumas áreas, porque não dá para você atender tudo. Eu acabei privilegiando algumas áreas, que é a área da saúde, né? Porque é uma das áreas prioritárias. E trabalhei muito nos mandatos todos para a implantação de hospitais regionais na região. Tanto é verdade que, se eu tenho uma frustração, foi o Vale Histórico não ter um hospital regional. Porque o primeiro a ser implantado foi o Hospital Regional de Taubaté. Nós tínhamos 2 hospitais falidos, o Hospital Universitário e o OSIC, e o ex-prefeito Bernardo Ortiz e o ex-prefeito Emanuel Fernandes de São José dos Campos estavam numa guerra entre Taubaté e São José. Emanuel queria fazer da Santa Casa de São José dos Campos hospital regional. E o Bernardo Ortiz queria construir um hospital novo. E eu, deputado chegando, falei, mas governador, como é que vamos construir um hospital em Taubaté com 2 hospitais falidos? E aí começamos a desenvolver a ideia de se fazer o Hospital Regional Taubaté. Olha que realmente foi uma grande sacada, uma grande ideia. O governador assumiu aquilo e o hospital funcionando, né, e foi sendo reformado e se foi tornado hospital regional. Depois o Hospital Regional do Vale do Litoral Norte, foi o último, em São José dos Campos. Faltou o Hospital do Vale Histórico. Mas agora está a oportunidade do senhor voltar. Faltou o Hospital do Vale Histórico, porque a ideia nossa, né, desenvolvida com a DRS naquele tempo, era transformar a Santa Casa de Guaratinguetá, né, no hospital regional. Depois, o Frei Galvão era um hospital melhor equipado, mas como o Frei Galvão é um hospital privado, ficava um pouquinho mais difícil conjugar os interesses. Não é? A região do Vale Histórico é a pior região de saúde do estado de São Paulo. Eu fui o relator da CPI das Santas Casas e eu ouvi, eu acho que mais de 200 Santas Casas. Né? E eu realmente vendo a região, no estado inteiro, eu percebi alguns problemas seríssimos nas casas. Primeiro problema é de subfinanciamento, falta dinheiro. Falta dinheiro. Se não tiver dinheiro, não tem saúde. Depois o outro problema é desvio de dinheiro. Né? Esse é o mais grave, né? Desvio de dinheiro.
E depois, um outro problema, falta de gestão. Falta de gestão. Às vezes as pessoas que estão na gestão desses hospitais, eles não têm formação para aquilo, não sabem gerir bem. Então esses 3 problemas basicamente são os problemas que foram levantados. Então eu contribuí no meu exercício de mandato nesta área para a vinda dos AMEs, dos 4 AMEs, AME São José, AME Caraguá, AME Lorena e AME Taubaté, que tem essa polêmica aí para inaugurar, e também com os hospitais regionais. São equipamentos importantíssimos que o Estado tem para poder realmente atender a população. Depois, no âmbito, o AMES e os hospitais. Depois também os poupa-tempos. Eu acho que também foi um outro serviço que a gente iniciou. Em Taubaté eu fiz uma coleta de assinaturas, uma pressão política para fazer com que se estabelecesse o poupa-tempo em Taubaté, e depois o poupa-tempo no modelo mais enxuto. Aí então foi Jacareí, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, né? Então, depois vieram outros poupa-tempos aqui na região, Caraguatatuba, um modelo mais enxuto, porque aquele modelo grande não cabia mais na região. Então, com a reflexão que fomos fazendo, começou. Agora, o que eu tenho notado? Como falta hoje alguém que esteja ali, porque eu era um deputado regional, né? Eu era um deputado regional. Eu tinha claro, eu sou do Vale do Paraíba, defendo o Vale do Paraíba. Vale do Paraíba, né? Tá aqui. Eu não me envolvia em algumas questões. Aliás, não era muito discutir algumas questões que eu achava que não tinha muito efeito prático. Cada um tem um estilo, eu sou muito mais prático. Eu gosto de questões mais práticas, né? Porque às vezes, no legislativo, que é o campo da discussão, parlamento, né? Parlare, falar. Mais para aparecer. Né? Não, é importante porque ali amadurecem as ideias, amadurecem os projetos. Mas muitas conversas, elas ficam no vazio. E às vezes fica uma guerra entre os que são da base e os que são da oposição, que não chega a lugar nenhum. Eu já vi discussões absurdas lá, eu vou te contar. Às vezes, o PT, que era oposição, junto com o PSOL, o PCdoB, eles então tinham um projeto. Ficava, de fato, amarrando a discussão, travando a discussão, e fazia um acordo depois, se fazia um acordo... Para passar o projeto dele. Fazia um acordo no colégio de líderes, mas dizia o seguinte, mas nós está feito o acordo, mas nós vamos voltar e vamos obstruir, vamos continuar defendendo o nosso ponto de vista. Mas já tinha feito o acordo aqui. Então, eu perguntava, mas que absurdo o negócio desse, quer dizer... Só para enganar o povo. O que, na verdade, vai chegar na ponta, que é o eleitor. O objetivo da política é o eleitor, é o cidadão, é a população. O que, de fato, o eleitor acaba ganhando com esse tempo de discussão, uma vez que já chegou a um acordo aqui, vai votar mesmo. Vai votar a favor. E, às vezes, ficava 4, 5 horas numa discussão inócua, já tendo feito o acordo. Então, eu sou muito prático. Eu acho que tem que perguntar o que isso vale. Então, nós trabalhamos nessa questão dos poupa-tempo, do bom prato. Quando você falava do CAL, eu fiz uma pressão política muito grande por bom prato. Era o Cláudio Lembo, quando o governador Geraldo Alckmin saiu para ser candidato a presidente a primeira vez, e o Cláudio Lembo assumiu o governo. E o bom prato de Taubaté, a gente já tinha acertado com o governador Alckmin, e nada que não saía, que não assinava. Eu falei, eu vou lotar uns 3 ônibus de pobre, né, aqui em Taubaté, e vou lá no Palácio dos Bandeirantes esparramar os pobres lá. E comecei, e o Vale Paraibano publicou numa manchete, deputado faz caravana, né, para pressionar. Ele assinou no dia seguinte, chamou o Roberto Peixoto, que era prefeito de Taubaté, não me chamou. Falei, mas o importante que saiu. Então foram projetos assim de alcance regional que nós trabalhamos para que ele pudesse. E depois o dia a dia, né? Depois o dia a dia. Às vezes uma estrada, a recuperação das SPs, estradas vicinais. Então toda a demanda regional, ela passava um pouco para a gente poder, de fato, ser o porta-voz, tá levando no governo, cobrando na tribuna da Assembleia, nas diversas secretarias. Foi assim que eu exerci o mandato. Padre, no seu mandato, houve
vários pedidos de CPI, né, contra a administração do governador Geraldo Alckmin. São vários. Essa questão do Dersa, que hoje é muito conhecido, Paulo Preto e companhia, essa questão do metrô, da Alstom. Houve tantos e tantos pedidos. Por que não passava nenhuma CPI? Porque não passava, primeiro, que o governador sempre tinha a maioria. Eu assinei 2 ou 3 CPIs, eu assinei mesmo contra, sendo da base do governo, porque eu entendia que sim. Né? Eu entendia que sim. Uma questão foi da questão da merenda escolar, eu acabei assinando a CPI, e umas outras 2 CPIs que eu acabei. Você assinava a CPI, logo em seguida estava o chefe da Casa Civil ligando no seu celular e dando uma bronca. Eu me lembro que um dia eu disse para o Samuel Moreira, eu assinei uma CPI, e o Samuel então me liga bravo, eu falei, escuta, mas eu não sou seu empregado, eu sou da base, mas quem votou em mim, né, que eu devo dar satisfação à pessoa. Seriedade. Agora, tinha muita guerra política ali. Na verdade, a oposição queria montar sempre CPI, tem algumas CPIs que tinham relevância, a grande maioria não tinha. E, por outro lado, como tinha um número de CPIs, somente 5 CPIs que poderiam estar instaladas ao mesmo tempo, a base do governo, o líder do governo, enchia de CPI água com açúcar, de CPI chapa branca. Não vai dar em nada, né? Para realmente, para o outro não Trabalhar. poder provocar. A guerra do jogo político ali. É verdade. Padre Afonso, então nós vamos para o intervalo aí, para dar uma descansada na língua, né? Nós conversamos bastante aqui sobre política, mas voltamos rapidinho para a gente continuar esse papo aí gostoso e bastante informativo para os nossos leitores. Então nós vamos para o comercial, voltamos já. Venha conhecer Metamorfose Salão, um novo conceito em salão de beleza. O melhor e mais completo centro de estética, agora no centro de Pinda, com cortes feminino e masculino. Metamorfose Salão. Agende seu horário pelo WhatsApp 982287564. Metamorfose Salão, Avenida Doutor Jorge Tibiriçá, 571, no estacionamento do Supermercado Dia, próximo ao viaduto, no centro de Pinda. Dicas de saúde. Você sabe lavar as mãos corretamente? 1. Molhe as mãos e depois coloque sabão. 2. Esfregue bem as 2 mãos. Não se esqueça de também esfregar as costas das mãos, entre os dedos e debaixo das unhas e os polegares. 3. Enxague com água corrente para tirar o sabão, vírus e bactérias da pele. 4. Se possível, feche a torneira com um papel ou uma toalha para não se contaminar de novo. 5. Por fim, mas não menos importante, seque bem as mãos com lenço e descarte-o corretamente. Se não tiver água e sabão por perto, você também pode higienizar as mãos com álcool em gel. Saiba mais em saude.gov.br. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Bem, voltamos ao nosso segundo bloco, continuando a nossa conversa, né, padre? Conversamos muito, não? Bastante, né, padre? Isso é bastante importante. Será que a gente não está cansando quem está nos ouvindo? Não, o povo gosta. O povo gosta da política, padre. Gosta, mas o povo gosta da polícia pegando fogo. Gosta. Não, mas nós precisamos esclarecer. Na hora de pegar fogo, nós vamos jogar fogo aqui. Pode ter certeza. Ainda bem que eu trouxe uma garrafa água benta, viu? Água benta. Não é benta, mas a gente pode benzer. A mesa é água benta. Então, aqui... Eu só tenho medo de jogar água benta e você sair estribuchando aí. Acho que não, viu, padre? Eu vou falar. Você é do bem? Você é do bem? Eu sou... Meu Deus, aí acho que tem me abençoado muito. O meu Santo Expedito é forte, isso. Santo Expedito, o santo das causas difíceis, meu impossíveis. protetor. Para ver como as minhas causas são difíceis e impossíveis. Hein? Mas aí você tem São Judas Tadeu, que você pode apelar também. Você tem Santa Rita de Cássia, que são os santos das causas difíceis e impossíveis. Né? Santa Rita de Cássia, quando eu fui presidente da Liga de Futebol de Pinda, que eu também sou esportista, estou no meio, sempre organizo o futebol da cidade aí, ajudo. Quando eu fui presidente, eu coloquei Santa Rita lá de padroeira da Liga de Futebol, Santa Rita de Cássia. Eu também sou muito devoto de Santa Rita. Santa Rita. Mas e aí, já que nós temos mais um tempo, Vamos lá, padre. Agora, falamos um pouco lá do passado, dos seus 4 mandatos, Agora eu gostaria que o senhor falasse agora, futuro. Futuro, o que o Padre Afonso, o político Padre Afonso, que desenvolveu um grande trabalho em prol da saúde da nossa região, o que ele pode, nessa nova empreitada e que está aí vislumbrando à frente aí na próxima eleição, que o senhor poderá ser candidato? O que o senhor pensa, como nós falamos aqui do Hospital do Fundo do Vale, está em mente aí, seria um projeto futuro para a nossa região, Taubaté, Pinda, principalmente, que o senhor é enraizado aqui, muito conhecido, e a grande maioria procura o senhor, vai falar com o senhor sobre os problemas dessas regiões. Eu acho, Zé, o seguinte, que eu vim para Pinda especificamente num momento em que a eleição deu o que deu, fiquei na suplência e eu fui então até o meu superior e ele me pediu que viesse a Pinda, o bispo me pediu que viesse a Pinda, né, com 2 objetivos. Você sabe que ali a Paróquia Santana tem um problema ali com a questão do patrimônio da igrejinha, né? Tinha um problema, tem um problema, então pediu que eu viesse realmente dar uma olhadinha nisso e acompanhar. Tanto é que a gente fez um convênio com a Unital, o que atrapalhou tudo foi essa questão da pandemia, num convênio com a Unital para a elaboração de um projeto de restauro, de recuperação daquele patrimônio e depois reintegrar aquele patrimônio ali no contexto, né? Que aquele lugarzinho ali é um lugar muito bonito, ali, aquela praça, Santana é um bairro gostoso. Então, mas por conta da pandemia, tudo ficou parado. A Unital, os alunos foram suspensos e travou tudo. Nós renovamos o convênio agora. Então, eu vim especificamente para isso, era uma situação que eu vim. E aí comecei a trabalhar aqui e comecei a gostar daqui. E começamos a ter um projeto de formação de comunidade. Tanto é verdade que tinha a possibilidade de eu sair candidato a prefeito em Taubaté no ano passado, na eleição municipal. As pesquisas apontavam a gente até com uma certa vantagem dos outros candidatos, mas eu não quis ser candidato por 2 motivos. Primeiro, eu acho que o meu perfil para executivo não é muito... Eu fico um pouco preocupado. Eu acho que o executivo é realmente mais exigente. O executivo, você dá um racha meio grande. Eu sou mais da conciliação, sou mais da conversa. Né? Eu digo assim, que eu só não sento com encardido. Eu sento com todo mundo, converso com todo mundo. É meu estilo, né, de buscar aí o diálogo, mesmo que o outro pense diferente, que o outro seja diferente, seja radical. Eu vou buscando e respeito o ponto de vista de cada um e tenho uma forma muito tranquila de colocar o meu ponto de vista. Então eu não quis também deixar a comunidade, naquele momento de pandemia,
Eu acho que o católico estava precisando ali de uma presença, então procurei estar presente ali. Agora, o ano que vem tem eleição para deputado, né? Tem eleição para deputado, é óbvio que por conta de nós termos aí sido bem votados, porque o povo estava dizendo não, olha, teve deputados lá na Assembleia que perderam, que tinha tido 300 mil votos, perderam mais de 200 mil votos, né? Então, a gente, com toda a dificuldade de fazer, porque campanha conta, o poderio econômico acaba contando, porque você não tem perna para chegar em todo mundo, você não tem como chegar. Então é lógico que nós estamos aí pensando, né, e amadurecendo a ideia da eleição do ano que vem. Temos que conciliar isso com o trabalho que hoje a gente desenvolve, ver de que forma a gente vai trabalhar, né, e que forma a gente vai conduzir essa discussão. Mas óbvio que uma vez que você hoje tem uma certa vivência, um certo conhecimento da região, conhece quais são os gargalos da região, olha o que eu lutei por tal dos IML da região, um negócio absurdo, fechando IML em tudo quanto é lugar. Você lembra, eu acabei, eu fui responsável para a exoneração de um superintendente da Polícia Técnica, porque eu mostrei para o senhor governador uma matéria onde no IML de Jacareí tinha um corpo carbonizado no chão, no IML. Eu disse, mas governador, como é que pode um negócio desse? Mas na hora o governador ligou, né? E acabou dando uma bronca. Eu falei, governador, isso aqui... E acabou realmente caindo o superintendente da Polícia Técnica naquela época. Então, você conhece os gargalos, conhece os problemas. E hoje, cada dia que passa na política, você amadurece. Você amadurece. Por exemplo, aquele radicalismo, aquela coisa, deixa passar, porque realmente o bom senso tem que prevalecer. Bom senso. Porque todo aquele que exerce um cargo, ele não exerce em nome pessoal, ele exerce em nome de uma coletividade, de uma população que votou nele, que confiou nele. E a partir do momento que ele assume o cargo, ele já não é somente daquele que votou nele, mas de toda a cidade. Se ele é vereador, ele não é vereador do bairro X, do bairro Y, não defende a classe A, a classe B, ele defende a população, os interesses de todo o bem comum de toda a população. E, sobretudo, hoje, eu acho que a avaliação que eu faço, e até me penitencio às vezes, o poder legislativo, nós temos que redescobri-lo, ele é muito subserviente ao executivo. Como executivo, como nós vivemos no modelo presidencialista, é o executivo, é o presidente, é o prefeito, é o governador, é ele que tem a caneta, e de fato o poder fica concentrado nele, né? Então, se você não tiver realmente valorizando o poder legislativo, ele acaba sendo subserviente, né, ao poder executivo. Então, eu, de fato, tenho aí, né, as pessoas me cutucando, né, e aí, padre, e aí até hoje mesmo me liga uma pessoa de Campos do Jordão dizendo, é federal ou estadual? É federal ou estadual? Né? Eu digo, olha, eu gosto de desafios, tá? Eu já fui 4 vezes estadual. Quem sabe eu não saía federal? Falei, e agora? Vou ter que dar um jeito aqui, porque o prefeito aqui também vai sair federal, não sei como é que nós vamos fazer. Então, estão sendo colocadas candidaturas. Né? E o senhor ainda não tem uma definição, se é agora estadual ou federal ainda. Não, eu até tenho. Mas se eu falar agora aqui para você, eu tenho certeza que amanhã vai estar fervendo em algum canto. Né? E eu não quero que ferva nada. Ainda vamos ferver mais tarde. Mais tarde. Mas eu sei que aqui, por exemplo, tem candidaturas aqui postas em Pinda. E eu acho que qualquer candidatura ela é bem-vinda. Agora, quando você vai escolher um candidato, a população, primeiro, ver se aquela pessoa realmente te representa, né? Se realmente ela tem condições de chegar lá. Para você tem condições de chegar lá. Porque, como diz aquele velho ditado, né, padre? De boa intenção, o inferno está cheio, né? Olha, eu não sei se o inferno está cheio. É ditado, eu não sei. O senhor que é mais chegado de Deus, pode até... Eu sou chegado de Deus, mas Deus não está no inferno, não é outro que está lá. Pode até perguntar para ele se é ou não é. Que ele conhece, eu não sei.
diz um santo, eu não sei se é Santo Agostinho agora, ele diz assim, que nós sabemos... Ele conhece bem Santo Agostinho, Julião. Nós sabemos que o inferno existe, né? Nós sabemos, a existência do inferno não faz parte da revelação, a condenação para aqueles que rejeitam, né, o projeto de Deus, rejeitam a salvação que Jesus Cristo veio trazer. Se existe alguém, se existe alguém lá, é muita presunção. Aliás, diz que nós vamos ter 3 surpresas no céu. A primeira é dizer, opa, eu estou aqui no céu. Né? Opa, eu estou aqui. Opa, como é que eu consegui chegar aqui? Né? E a outra é você não ver muita gente que achou que estaria lá, e outra é você ver muita gente que você achou que jamais estaria lá. Então são surpresas da vida. Mas eu estou aqui, na verdade, amadurecendo, discutindo. Vou, a partir do mês que vem, começar já organizando. Hoje eu estou em Pinda com uma missão muito específica. Procuro não misturar as coisas dentro do templo, exatamente para não causar uma certa confusão e também um certo desconforto, porque, né, sobretudo o católico, ele não gosta muito de discutir política, né? Ele é meio reticente a isso. Eu insisto que a gente precisa avançar, que a gente precisa trabalhar na conscientização, porque todos nós precisamos que a saúde funcione, todos nós precisamos, independente da religião, todos nós precisamos que funcione o transporte público, a segurança, não importa, né? Então a nossa vida depende dessas questões. Então, se nós fizermos boas escolhas, com certeza nós vamos ter pessoas trabalhando para defender aqueles interesses que... Então eu estou avaliando, viu, Zé? Estou avaliando e estou discutindo, mas já está na hora de botar, né, o bloco na rua e começar a organizar. Senão o senhor começa a avaliar, os outros já soltam o bloco deles na rua. Não, então, não. E embora hoje seja terça-feira de carnaval, né? O bloco já está na rua. O que eu posso dizer para o senhor, né, padre, que os bastidores da política estão à disposição aqui de um candidato aí que venha defender a população da nossa região, da nossa cidade. Então todos que queiram passar, venham aqui, falem das suas propostas, seus projetos, seus anseios, para que os nossos eleitores possam estar escolhendo melhor, escolhendo realmente quem represente este vale tão grande, tão importante para o nosso estado de São Paulo. Olha, eu acho que o Vale do Paraíba, ele não é valorizado pelas instâncias governamentais do jeito que ele precisava ser, por conta da representação. Olha, você tem um vale, que eu estava dizendo, um vale histórico, nas condições de saúde, e eu briguei muito, e eu tive discussões homéricas com o secretário de saúde. Você deixar que uma pessoa saia de Bananal para fazer uma sessão de quimioterapia no Hospital Geral de Guarulhos, essa pessoa anda mais de 300 quilômetros para fazer uma sessão de quimioterapia, saindo de madrugada de Bananal e chegando à noite, fazendo isso às vezes, conforme tendo que fazer isso 2 vezes por semana. Isso nós trabalhamos e conseguimos aqui na Santa Casa de Guaratinguetá, né, essa questão aí. Mas eu tenho certeza que se você deixar um espaço democrático, onde cada um venha, possa expor a sua ideia, né, possa defender os seus projetos, eu acho que nós precisamos de deputados que defendam o Vale, que tenha identidade com o Vale do Paraíba, que conheça os problemas do Vale do Paraíba. É a mesma coisa, o caboclo que quer ser vereador, ele tem que conhecer os problemas da sua cidade. Né? Se o cara quer se meter a ser candidato a deputado, ele tem que conhecer a sua região, quais são os anseios, quais são os gargalos, quais são as dificuldades, pelo menos, e quais são as ausências do governo e quais ferramentas que o governo tem para poder auxiliar. Não pode estar preocupado só em ir lá buscar o salário no final do mês, porque, veja bem, as nossas estradas estão abandonadas pelo DR, padre. O DR está esvaziado. Todas. O DAE está sucateado, desvalorizado, né? Sem pessoal. Todo o setor do Estado. Então o Estado está abandonando o povo do Estado de São Paulo. O Estado está ficando ausente da população. Então, nós somos muito carentes, nós precisamos de gente que represente, tem que colocar mais deputados, mais pessoas aqui que Você nunca pensou, não?
Não, nunca. Nem, Você gosta de política? Nem vereador, eu gosto de comentar só e colocar Você fogo. gosta de encher o saco dos outros. Meu pai, eu gosto de colocar fogo no povo, só que vai que vai. Eu gosto de comentar os bastidores da política. Padre, eu mexo com essa tranqueira de política, que a gente fala tranqueira, mas a gente gosta, ama esse negócio, não sai do meio. Desde 72. Primeiro vereador que nós ajudamos a eleger aqui em Pinda, minha família, eu e meu pai, Carlos Goff Goulart. Lá nos anos de 72, né? Carlos Goff Goulart, aquele tempo que o vereador, olha, era difícil trabalhar. Então, eu mexo com isso há muito tempo. Trabalhei na Câmara com o Hinaldo Soares, que o senhor conhece bem, o pai do Junialdo era vereador Delvair Ramos. Delvair eu conheci o Delvair. Seu pai é? Araújo, pai dele, Delvair. Pai. Então, pai dele, eu trabalhei na Câmara, trabalhei na Prefeitura, no mandato do Vitor, na Secretaria de Esportes. Então, essa tal da política entra no sangue da gente e não sai, padre. Na verdade, é uma forma de você se envolver com os problemas da população. Né? Mas eu nunca tive vontade de sair candidato a nada. A vereador nunca. Não é fácil, né? Eu respeito muito quem se põe corajoso. Eu acho que essas pessoas merecem todo o respeito. Nossa. Se o cara teve um voto, se ele teve 100, se ele teve 1000, ele deve ser respeitado, porque ter a coragem de colocar o nome dele para aprovação da população e hoje ou né, à disposição de fazer algo em benefício da população, eu vou dizer, é uma pessoa de bom coração. E hoje, sobretudo, com essas redes sociais, né, com o celular que em todo lugar está, a exposição é muito maior. Eu vi agora na campanha em Taubaté, onde polarizou, né, a esquerda encarnada da Lorene, embora ela não era esquerda radical, a Lorene, ela dizia coisas importantes, né, que o pessoal não ouvia porque já fechou os ouvidos, porque quando você está rotulado, o outro não te escuta mais. Não escuta mais, acabou. Ou pode pegar uma palavra que você diz e distorce aquilo, porque ele já está comprometido. Seu esquema mental já está comprometido e ele se fecha a... E eu ouvia o que ela dizia coisas interessantes. Por outro lado, então aqueles que não queriam a esquerda e rotularam ela como esquerda, como etc., a favor disso, a favor daquilo, e o outro então encarnou a direita, polarizou. Eu via cada baixaria que eu dizia, coitada da menina, não merece isso, né? Não merece. Então eu acho que falta essa possibilidade de você, até que defenda projetos diferentes, tenha pontos de vista diferentes, não pode fazer com a educação, no mínimo. Tem respeito, né? Tem que respeitar. Até com a educação, né? Sim, né? Com certeza. Então, tem que respeitar o ponto de mas vista. Mas eu, Zé, quero agradecer aí a oportunidade, com certeza, se isso se confirmar, nós vamos ter chance, né? Porque agora eu sou metade Taubaté e metade Pindamonhangaba. Aumentou bem mais, né? Agora... Estou aqui trabalhando, gosto daqui, quero bem, acho que nós fazemos ali a nossa parte do que temos que fazer. E, então eu agradeço a oportunidade de estar aqui, sinto, na verdade, o nosso amigo Frangão hoje não vir. Ele deve ter tido um problema de transporte, mas... Ele na verdade, insistiu tanto comigo que eu dizia assim, eu já estou sendo indelicado com ele, eu preciso ir lá. Né? Então, muito obrigado, que Deus abençoe você, que você realmente consiga, com esse instrumento, trazer assuntos e respeitando cada um, colocando a população para que ela vá formando a sua opinião. Muito obrigado a vocês aí, né, dos bastidores da política. A gente fica feliz e agradecido, padre, por estar recebendo o senhor aqui, uma pessoa importante na política da cidade e principalmente na área religiosa da Nossa Senhora, com muito respeito. Né? Eu tive a oportunidade de estar transmitindo uma missa aqui pela Vale Verde TV, onde o senhor foi o celebrante da missa, né? Não sei se o senhor se lembra, foi a primeira vez que pessoalmente eu tive um contato com o senhor. E depois estive lá fazendo uma visita, lá entregando aquelas cestas básicas lá com o Frangão. E hoje fico muito feliz. Você sabe que aquele trabalho de vocês com as cestas básicas fez com que eu conseguisse organizar a comunidade. Hoje existe um trabalho concreto na comunidade de atendimento, né, a 50 famílias da comunidade que necessitam
e a gente organizou a partir daquilo, porque eu acho que sem gestos concretos, sem caridade, sem fraternidade, né, sem amor ao próximo, não existe cristianismo. Não, isso é real. Então, fico feliz que o senhor precisar da gente, ou que a paróquia precisar, a gente não tem nada a oferecer, né, mas venha, o que precisar falar, divulgar, estamos aí para a gente fazer. Tá, então, essa empresa nasceu para isso, então, é para divulgar os trabalhos. Então, vou aproveitar e divulgar uma coisa aqui. Na verdade, eu gostaria de vir aqui um dia conversar um pouquinho sobre a campanha da fraternidade, né? Está dando algumas polêmicas a campanha da fraternidade e a gente detecta onde estão os pontos de vista diferentes, o porquê desta polêmica, talvez um dia. Mas eu gostaria de dizer a você agora a respeito do horário de missa novo que nós colocamos na paróquia, para não encher a missa da noite, então a gente colocou uma outra missa às 18 horas. Né? Às 18 horas até para dividir um pouco o público. Na quarta-feira mesmo? Não, no domingo. Domingo. No domingo tinha à noite, tinha uma missa na Matriz Santana, uma missa às 8 da manhã, às 9h30 na Santa Clara e às 19 horas na Matriz Santana. Nós colocamos uma missa às 18 horas e outra então vai para as 19h30. Justamente para dividir o público por conta do momento que a gente está vivendo, para evitar aglomeração, para não ter aglomeração. Porque, de fato, estava enchendo um pouquinho e a gente, então, deu uma dividida. Então, lembrar que também na Paróquia Santana tem missa às 18 horas agora no domingo, a partir de domingo. Porque se deixar, o povo lota, o povo gosta da missa lá. Muito boa a missa lá, o padre tem feito um grande trabalho lá, realmente. E quer ver quando o São Paulo ganha, pode ficar mais animado. Nossa Senhora, aí sim, padre. Essa é a nossa felicidade. Mas tá bom, muito obrigado, padre. Obrigado a você. Esteja sempre à disposição. Obrigado a vocês aí, Padre viu? Afonso. E nós vamos para o comercial, voltamos já para a gente dar continuidade no programa aí dos bastidores da política. Muita coisa rolou nessa semana, Polícia Federal vindo em Pinda, a ratoeira. Olha, Pindamonhangaba está se tornando uma ratoeira, hein? Então nós vamos colocar o ratinho aqui daqui a pouco. Então voltamos já já. Venha conhecer Metamorfose Salão, um novo conceito em salão de beleza. O melhor e mais completo centro de estética, agora no centro de Pinda, com cortes feminino e masculino. Metamorfose Salão. Agende seu horário pelo WhatsApp 982287564. Metamorfose Salão, Avenida Doutor Jorge Tibiriçá, 571, no estacionamento do Supermercado Dia, próximo ao viaduto, no centro de Pinda. Dicas de saúde. Você sabe lavar as mãos corretamente? 1. Molhe as mãos e depois coloque sabão. 2. Esfregue bem as duas mãos. Não se esqueça de também esfregar as costas das mãos, entre os dedos e debaixo das unhas e os polegares. 3. Enxague com água corrente para tirar o sabão, vírus e bactérias da pele. 4. Se possível, feche a torneira com um papel ou uma toalha para não se contaminar de novo. 5. Por fim, mas não menos importante, seque bem as mãos com lenço e descarte-o corretamente. Se não tiver água e sabão por perto, você também pode higienizar as mãos com álcool em gel. Saiba mais em saude.gov.br. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Bem, de volta para o nosso terceiro bloco aqui, né, doutor Julieta? Agora, comentando as coisas da cidade, nós vamos falar da Câmara. E, olha, eu vou pedir para o nosso diretor colocar um personagem novo aqui. O senhor vai ver se nós temos razão ou não está colocando, porque a nossa cidade foi notícia Jornal Nacional, né? Foi. É, notícia Jornal. Pinda está famosa não pelas boas coisas, mas pelas coisas ruins, né? Isso é chato demais. Queima a cara da nossa população, né? Os nossos internautas aí, a grande maioria não sabe, não assistiu, mas está aqui, ó. Tá aqui do meu lado aqui, ó. Ó, olha aqui, ó, quem tá aqui do meu lado. Tá vendo? É o ratinho, ó. Não é o ratinho do SBT, não. Esse ratinho aí, ele tá correndo da ratoeira que é Pinda. É brincadeira, doutor Gilberto. Polícia Federal, nesta última semana aqui em Pinda, Lava Jato. Pinda também está participando da Lava Jato? É complicado, né, Zé? Boa noite, Zé. Boa noite, Michel. Boa noite a quem nos assiste. É triste, né, ver a cidade aí envolvida com denúncias aí sobre a polícia, sobre a investigação. Ô Zé, mas assim, Pinda também é conhecido por coisas boas. O grande problema é que a população tem um costume de enaltecer as coisas ruins, né? É aquele velho ditado que notícia ruim se alastra, né? A mãe e o pai da gente falavam assim, ó, fulano tá sumido. Ah, se tivesse acontecido alguma coisa ruim, a gente já tava sabendo. Tava sabendo, porque não é assim que eles falavam? Vem rapidinho, vai. Vem rapidinho, Eu tava em São Paulo, fui levar uma irmã para fazer um exame em Osasco, no hospital regional, tenho que fazer um exame lá de rotina lá. Estou lá 10 horas da manhã, ligou um camarada, olha, Polícia Federal acabou de entrar na cidade aqui, ó. Os caras ficam de olho, acabou de entrar na cidade, Polícia Federal, BAEP. Aí falei, alguma coisa está acontecendo por lá, aí fiquei na minha. Aí quando foi meio-dia, aí o frango ligou, eu tava almoçando, o frangão ligou, Zé Alberto, acabaram de vir aí, invadiram fazenda de Santa Helena, aí disse que ó, foi só rato que voou. Nessa hora, Zé, quem tem medo, né? Some, né? Aqui, ó, olha o personagem novo nosso aqui, ó, esse camarada aqui de terno, saiu de terno e tudo, saiu correndo no meio do campo lá, então fica chato, né, a nossa cidade, noticiário a nível nacional, falando da ratoeira, né? Então, eu fico muito triste e tenho certeza que a grande maioria dos nossos internautas aí também não gostou e não gosta de tudo isso. Por isso que a gente chama atenção, ô Julião, tem gente que não gosta, tem gente que quando a gente fala alguma coisinha aí para esses secretários que estão à frente da pasta da nossa cidade, porque o prefeito, às vezes, ele até não tem ciência de tudo que rola, né? Então a gente está cutucando os secretários, olha, o camarada não está trabalhando, olha, o camarada está reunindo fora da cidade, em restaurante, aí, conforme... Frango né? assado. Frango assado. Aí o cara fica bicudo, o cara está falando do meu time, está falando de mim, está falando da nossa administração, mas nós temos que falar, porque este cidadão aqui, ó, ele está louquinho para entrar na prefeitura. Ele está louquinho para tomar conta da prefeitura. Então o rato, para que a prefeitura não se torne uma ratoeira, eu tenho certeza que o doutor Israel é um prefeito sério, gosta das coisas corretas, eu tenho certeza que ele fica até feliz quando a gente dá uma cutucada nesse secretariado, hein? É igual, a gente fala. Hoje foi marcado comigo, ó, você vem à tarde na prefeitura falar com tal pessoa. Aí eu cheguei lá, a secretária falou para mim, sabe o que ela falou para mim? Ah, rapaz, ele não veio hoje, à tarde ele não vem, só veio de manhã. Aí quando a gente fala, os caras ficam bicudos. Eu hoje eu fui, cheguei lá na prefeitura, era 3 horas da tarde, 3 horas. Não era 5, nem 5:30. Cheguei lá, falei, ó, preciso falar tal pessoa, a secretária falou, ele não vem hoje à tarde, depois do almoço ele não vem. E aí?
Aí fica difícil, né, Zé? É um trabalhador comum, normal. Ele saiu para o prefeito para fazer uma matéria, foi almoçar mais tarde, almoça mais tarde, mas retorne para a prefeitura. Foi fazer isso com o prefeito, retorne para a prefeitura. Por quê? Tem a população para ser atendida. Aí o camarada deixa de trabalhar, deixa de fazer uma coisa, porque tem que resolver uma coisa com o secretário, com o diretor. O cara não vem, hoje à tarde não vem daí. É fácil você, empregado, chegar na indústria e falar, hoje eu não venho. Ou eu fiquei até um pouquinho mais tarde, meu horário é almoçar meio-dia, mas eu tive que almoçar 2 horas. Eu não volto mais a trabalhar. É assim? Você já viu alguma indústria no serviço privado, camarada, fazer isso? De jeito nenhum, né, Zé? No serviço público não é diferente do serviço privado. Aí os camaradas ficam bravos com a gente, cara. Fica louco, pô, você está metendo passo, não é isso. Eu estou ajudando a administração a não se tornar uma ratoeira, pô. Se deixar, esse menino aqui, ó, tá do meu lado aqui, até desceu da cadeira na pancada que eu dei aqui, ó. Ficou com medo. Esse ratinho toma conta da prefeitura. E lembrando que já teve em outras administrações aqui. Juliel, a gente fala, mas nós não queremos que a prefeitura, nem o prefeito, se torne um João Ribeiro e não se torne uma prefeitura que tinha a fama de só tinha rato lá dentro. Graças a Deus esse tempo passou. Graças a Deus. Que o prejuízo foi grande para a nossa cidade. Mas a cidade ficava bonita, plantar flor é baratinho. O grosso do dinheiro foi embora. Foi embora para mansão, para padaria. A história é grande na nossa cidade. Então, o que eu aqui como representante dos bastidores da política, quero mostrar o que rola nos bastidores da política da nossa cidade, é isso. Eu acho que eu tenho a responsabilidade de falar e alertar certas coisas que podem ocorrer. E se deixar solto, você sabe o que acontece. Então tem que ter gente para cutucar. Enquanto a gente não cutucar, meu amigo, aí vira aí noticiário a nível nacional. A ratoeira que empinda Monhangaba, né? Lava Jato e companhia. Fica chato para a nossa cidade e para nós, né, doutor Julião? Ô Zé, horrível. Mas lembrando até, assim, só para esclarecer, que essa operação da Lava Jato não tem nada a ver com a administração municipal, né? De jeito nenhum. Não tem nada a ver com essa gestão, não. Porque senão, às vezes depois vai ter gente falando que a gente tá falando. O cara já fala, tá vendo? O Zé Roberto falou que a Lava Jato bateu na prefeitura. Tem nada a ver com a prefeitura. Nada a ver com a prefeitura. Foi notícia veiculada pela CNN, pelo Jornal Nacional, por várias canais aí, mas não tem nada a ver com a prefeitura. Nada a ver com a prefeitura, graças a Deus. Não tem nada a ver com a prefeitura. Então, e que continue assim, né? Tomara. Essa é a nossa torcida. Por isso que a gente cutuca aqui, não é? É lógico, mas se estiver errado também... se estiver errado também tem que vir a federal, que vem e leve embora logo e põe pro xadrez. Certo? Porque, olha, esse ratinho aqui, meus amigos, esse camarada aqui é ligeiro. Pode ver, ele tá até de terninho. Se vacilar, ele entra na prefeitura. Se vacilar, ele vai pro prédio lá e um abraço. E já chegou de terninho lá. Eu mandei até colocar a camisa, o terninho, confeccionando um terno para ele. Ele falou, tá aí, ó. Então, muito cuidado os nossos administradores aí, que o rato tá na área. E nós vamos ter direto aqui o horário do ratinho, viu? Ô, Juliano, vamos lá, nós temos muita coisa para falar hoje, muita coisa aí, a Câmara. Você falou que pegou fogo então na Câmara ontem? Pegou fogo, Zé. Zé, antes da gente falar da Câmara, só dar uma palavrinha aqui sobre o Padre Afonso, né, que fez a participação. Passou por aqui. Eu acho interessante, uma coisa que eu queria pontuar em tudo que ele disse, é que o político que tem aquela visão de que ele se encaixa no executivo ou no legislativo, que ele não tem perfil para isso, ele tem perfil para aquilo, isso é um bom político, porque ele é comprometido. Eu tenho as minhas ressalvas em relação às pessoas religiosas participarem da política, né?
Ele até pontuou que isso não tem nada de errado e tal, mas quando você tem um extrapolamento, quando você extrapola e usa a religião como forma de vencer as eleições, isso é prejudicial, né? Mas até porque todo mundo, ou espera-se que seja assim, né? A maior parte das pessoas tem que ter a sua religião, a sua fé, e isso é importante para o ser humano, né? Desenvolver a sua espiritualidade para que ele seja uma boa pessoa, né? E é importante que a política seja composta por pessoas boas. Então é muito legal esse apontamento que ele faz, dizendo que ele não disputaria as eleições, né? Como não disputou no ano passado. O prefeito, né? Para prefeito Taubaté, porque ele tem o perfil para legislativo. Isso é uma das coisas que eu falo em relação à minha pessoa, viu, Zé? Tem muita gente que fala, pô, você vai ser prefeito, eu achava que você era meu amigo. Porque hoje em dia também, você ser prefeito, eu tenho essa visão do que ele tem, assim, que o padre falou aqui, no sentido de exigir muito. Eu tiro o chapéu para quem se dispõe a isso, para quem quer ser prefeito, porque você vive uma vida difícil. São 4 anos dedicados, não que o vereador não tenha que ser, o deputado não tenha que ser e tal, mas é mais flexível a situação, a cobrança é menor, a exigência é menor. O prefeito, doutor Julião, o prefeito, o senhor que é do meio político, assim como eu sou também, ele realmente, durante os 4 anos, ele esquece família. Não dá para viver família. Que uma cidade são tantos e tantos problemas. Se é um prefeito dedicado, ele não tem tempo para a família. Se é um mau, péssimo prefeito, ele vai ter tempo para a família, jogar, nadar, sair, passear e tudo bem. Mas se é um prefeito que realmente se dedica ao cargo, eu vou falar para você, a família dele fica em 10º plano, porque ele vai resolver o problema de todo mundo. Até hoje, bastante importante essa colocação sua. Eu tive uma reunião com o Ricardo Perino para estar resolvendo algumas coisas, alguns problemas aí da cidade. Tantas e tantas pessoas que ele estava atendendo lá, tantos e tantos problemas que ele abraçou, ele falava, acho que eu não vou aguentar. E eu vi que é dureza, não é fácil. É problema aqui, problema ali, é tanto problema, doutor, que eu vou falar, eu não tenho essa coragem. Eu não tenho coragem. Ô Zé, agora, isso porque a minha profissão é cuidar do problema dos outros, né? Porque você ser advogado é resolver o problema dos outros. Mas a responsabilidade do prefeito, que é o que você acabou de falar, você não consegue estar a todo momento em todos os departamentos, secretarias e tal. Então você ter o sistema político que a gente vive hoje no Brasil é ruim, porque favorece aquelas pessoas que fazem os conchavos, né? Então o prefeito acaba fazendo um acordo político com um determinado deputado, determinado partido, e depois ele tem que dar o cargo pro cara. Ele não sabe quem vai ocupar, né? Se a pessoa vai ajudar, ou você não tá nem aí, porque tem servidor e servidor, né? E isso coloca ele numa fria. Servidor do cargo de confiança, porque o servidor de carreira, ele vai trabalhar, fazer o papelzinho dele lá, a vida toda lá, independente de quem quer que esteja. Agora, o servidor de confiança, que é o cargo de confiança, que o prefeito indica, nomeia, esse aí ele não sabe se o cara vai dar certo. É isso que eu falo para você. Esses são os perigosos. Esses são os perigosos. E como são perigosos? Pode ir lá e roubar, fazer uma ratoeira lá, pode ir lá e não trabalhar, pode ir lá e maltratar a população. Porque é o que você falou, perfil. Eu acho que quando a pessoa for entrar num cargo, ela tem que saber qual é o meu perfil é esse. Ó. Eu gosto de falar, eu gosto de atender, eu sou uma pessoa que trato educadamente todo mundo, porque você coloca, o cara fala, tá bom, eu quero aquele cargo lá que fica na mesa lá atendendo, mas o cara é uma lixa, pô. O cara atende mal educado, mal-humorado, briga com a mulher, aí desconta nos outros, aí não dá, né? Aí não vira. Então, é perfil, você falou, perfil. Qual que é o seu perfil? Legislador ou executivo? Aí você vai avaliar. Ô Zé, mas falando da Câmara, pegou fogo. Pegou fogo. Poxa, é a 4ª sessão. É pena, né, que o povo não possa estar
lá dentro para estar assistindo, porque, puxa vida, sabe que antes de iniciar, eu não consigo entender uma coisa. Há algum tempo, os vereadores, na gestão passada, os vereadores não gostavam que o povo fosse até a Câmara para assistir. Mas eu acho que a coisa mais importante é o cara estar falando com assistência, porque falar para ninguém é uma coisa. Você está falando para as pessoas, isso é importante. Você está defendendo sua tese, tem lá um pessoal ouvindo, poxa, aquele cara está certo, aquele cara está errado. Então, os vereadores da gestão passada não gostavam do povo. Mas se eu não sou vereador, não sou candidato, não tenho vontade, mas se eu fosse vereador, eu queria que aquela casa estivesse cheia todo dia. Claro. Você falar para o povão. Meus avós lá defender minha tese. Embora eu possa até perder, né, na votação, mas a minha tese está aqui, ó. Mostrar para o povo a minha convicção. Mas que tem vereador que não tem conteúdo, né? Não tem bagagem, ele não está preparado. Às vezes o cara foi candidato pelo salário. Então, assim, é infinidade de situações, né? Mas você fala até de uma coisa que você já falou em outros programas, e antes de falar da sessão de ontem, só pontuar isso, que a Câmara devia ser aberta, né? Tirar aquelas portas ali. E eu lembrei de um vídeo de um prefeito que foi eleito agora no ano passado em Minas Gerais, eu não lembro a cidade, Zé, não sei se você viu esse vídeo. O prefeito, ele fez um tour no primeiro dia do mandato dele, dia 1º de janeiro, pela prefeitura, e ele falou assim, ó, é ordem agora aqui na prefeitura, todas as portas ficarem abertas. Então todas as sessões funcionam abertas. Falou assim, se o povo quiser falar comigo, vai chegar no meu gabinete e minha porta vai estar aberta. E ele mostrou como tinha sido construída o gabinete do prefeito, que tinha um elevador exclusivo que saía direto na garagem, e a garagem saía por trás do prédio da prefeitura. E ele falou, nunca vou usar esse corredor, esse elevador aqui e tal. Então, assim, às vezes o vereador se esconde porque ele não sabe resolver o problema da população, né? Mas a Câmara ontem, a sessão ontem pegou fogo, viu, Zé? A 4ª sessão ordinária, né? Agora já começa, de certa forma, os vereadores a terem uma desenvoltura melhor. Por exemplo, o Rogério Ramos foi falar sobre lá o bairro do Maricá, que é a região onde ele trabalhou e muito, né? Que ele é do Santa Cecília. Ele já falou com mais propriedade. Isso é legal, porque você começa a ver o vereador falando daquilo que ele tem conteúdo, que ele tem bagagem, que ele está preparado para falar, né? Tem um outro vereador que ainda vai lá para a tribuna, lá usa o espaço só para fazer uma simples leitura, né? Eu acho que não justifica o fato dele estar ali se ele não está defendendo que ele tem interesse. Mas foi uma sessão ali recheada, né? Tinha só 3 itens na ordem do dia, mas que depois acabou sendo recheada por alguns assuntos por conta de uma inclusão que foi feita, inclusive, de um projeto de lei da remissão de créditos tributários aqui no município, que foi aprovada ontem na sessão de Câmara, para que as pessoas que têm dívida com a prefeitura, tanto IPTU, ISS, dívida inscrita ou não, né, ativa ou não, a prefeitura vai conceder até 90% de desconto, mas dos juros e multas, né? Não do crédito em si, podendo ser parcelado em até 11 vezes. Na verdade, o projeto de lei cria uma tabela, uma regra, dizendo que se for parcelado em até 11 vezes, você vai ter 40% de desconto. Se for à vista, 90%. Então, o desconto vai caindo de acordo com que você vai aumentando o número de parcelas. Mas é interessante, até porque o vereador Renato Cebola usou a tribuna para defender o projeto de lei, dizendo que foi, de certa forma, um pedido dele em relação ao que a gente vem vivendo por conta da pandemia, né? Quando, na verdade, isso já é rotineiro. Todo ano. Todo ano você tem, você só não tem no ano eleitoral, porque é uma vedação legal, né? Não pode, né?
E aí você vê outras cidades, por exemplo, a cidade de Praia Grande, no nosso litoral, ela concedeu a possibilidade, por conta da pandemia, ou seja, o tributo que venceu durante a pandemia, do comerciante, do munícipe, parcelar em até 48 vezes. Então aí sim você vê a prefeitura, o benefício em relação à pandemia. Então o discurso do vereador não casa muito com o projeto apresentado, né? Parece até ser um discurso, com todo respeito ao vereador, parece um discurso vazio, um discurso populista, dizer que fez o pedido que o prefeito atendeu, quando na verdade não é. É ditado popular, né? É contar história para elefante pular corda, né? Então, É a velha política, é coisa que tem que acabar. É enganar o povo. Isso é uma forma de enganar, precisa ser claro. Até veja bem, ô Juliano, eu acho que isso é muito pouco. Dá desconto do juro e da multa. O juro e a multa é uma penalidade aplicada ao devedor, certo? Então eu quero ver o Renato Cebola ser bonzinho, viu, Renato Cebola? Quero ver você bonzinho e pedir desconto da dívida real. Ô Zé, eu ia falar até isso. E já vi algumas cidades defendendo que se a pessoa comprovar que durante a pandemia ela ficou desempregada, fechou seu comércio e tudo, ela teria o desconto progressivo em relação ao imposto. Que aí sim você está favorecendo o munícipe, né? E até esses projetos que são corriqueiros, rotineiros, de remissão de juros e multa, é muito criticado, porque parece que você beneficia o mal pagador. Porque quem paga em dia tem que desembolsar o dinheiro dele pagando imposto. Sim. Sabendo que lá no final a prefeitura vai dar a remissão dos seus juros da multa. Então por que eu vou pagar em dia? Eu pago outras contas, deixo acumular, quando chegar lá na frente, quando der o desconto eu vou lá e pago. Né? Agora até bom, doutor, o senhor entrar, nós estamos falando de Câmara, mas entramos nessa discussão de dívida com a prefeitura, a grande maioria do povo deve à prefeitura. Então, você entendeu? Então, eu acho que falta um pouco de esclarecimento também nessa questão dos 5 anos anteriores. Sim. Ô Zé, isso daí é uma coisa... A dívida do município, só os últimos 5 anos que é obrigado a pagar, né? A lei determina isso, né? E depois você pode pedir a remissão, que a lei permite também que seja... É que todo crédito, Zé, seja ele tributário, né? Seja pela prefeitura, pelo estado ou pela União, ele tem um prazo para ser cobrado. É a mesma coisa quando você dá um cheque seu para outra pessoa, ela tem um prazo para te cobrar. Se ela não cobrar, acontece aquilo que os antigos falavam, caducou, né? Prescreveu o direito de entrar com a ação. Então a prefeitura tem deixado prescrever, porque ela não entra com a ação de execução no prazo de 5 anos. Então, só para exemplificar para quem assiste, né? A gente está no ano 2021. A princípio, a prefeitura pode cobrar os anos até 2016. Se o de 2015 ela não entrou com uma ação de execução fiscal, que é o que interrompe o prazo prescricional, ela não pode mais cobrar, né? Mas teve, Zé, no ano passado, um dos procuradores do município fez um levantamento de todos os débitos prescritos e fez uma remissão da dívida reconhecendo voluntariamente a prescrição. Isso foi até alvo de questionamento do Ministério Público, mas ele passou todo esse processo ao crivo do Judiciário, né? Depois eu posso até trazer com maiores detalhes isso. Mas é algo para quem nos assiste ficar atento, porque a dívida da faculdade, a dívida do banco, a dívida com a prefeitura, toda dívida tem prazo prescricional. Então, de repente, quando você está sendo cobrado, vale a pena consultar um advogado e perguntar, será que o meu débito está prescrito? Porque aí você não paga nada, né? Aí você não é obrigado mais a pagar aquela dívida. A dívida continua existindo, mas você não pode mais ser processado, né, e cobrado por ela. Inclusive, eu ia fazer um apontamento aqui, Zé, que ontem o Erivelto Vela, o vereador Vela, apresentou um requerimento, desculpa, não foi requerimento, foi um projeto de lei para que na contracapa do IPTU passe a constar as informações daqueles que são beneficiários
da gratuidade do IPTU, da isenção. Porque a gente tem uma lei no município que garante a gratuidade, a isenção do IPTU para pessoas desempregadas, para aposentados, pensionistas, para quem foi pracinha, para quem foi militar, para quem é deficiente físico. Tem uma série de... Dá publicidade nos benefícios que a população tem, né? Porque fica escondido. O cara tem benefício, mas não sabe. O cara vejo muita gente que vai e paga. Exatamente. E é algo, Zé, que o Magrão, na última legislatura, sempre falava. Ele sempre falava, ele cobrava essa necessidade de dar publicidade, e o Vela vem com um projeto de lei, né, importante, é um projeto de lei importante, porque passa a dar publicidade. Então, a pessoa, quando receber o IPTU, ela vai ter a informação. Se ela se enquadra ali, ela tem um prazo para pedir isenção. Eu me encaixo, então eu posso usar esse benefício. Isso é legal. Parabéns para o vereador pela questão que ele coloca, espero, e até acredito que um projeto desse vai ser aprovado. Não tem nenhum porquê ter alguma reprovação. Não tem porquê, né? Se é um benefício já aprovado, é lei, é só da publicidade. Exatamente. Mas esse projeto, né, por esse projeto aí, que é bastante importante, que uma grande maioria de pessoas da nossa sociedade aí não sabe que tem direito a alguns benefícios. E esse projeto da remissão começa agora já até o dia 26 de fevereiro. Então, quem pretender fazer um acordo com a prefeitura para poder ter a remissão dos juros e da multa no débito tributário lá que tenha com a prefeitura, tem que pedir até o dia 26 de fevereiro, se quiser parcelar em até 11 vezes. Se for pagar à vista, pode pedir até 30 de junho. Então, a prefeitura, dentro dessa semana, no começo da semana que vem, deve divulgar a forma como o munícipe vai poder fazer esse tipo de requerimento. Eu acho que eu vou falar pro Vela colocar nesse projeto, quem tem cabelo branco também entrar no desconto, porque eu vou falar pra você, chegou uma paulada do IPTU. Quem for careca também, Zé, senão eu fico de fora. Chegou uma paulada do IPTU lá em casa, o Carminho ontem lá. E aumentou o IPTU do ano passado para esse ano, 5,7%. Foi uma paulada. E foi algo que o vereador Norbertinho disse, né? Falou assim, a remissão é o primeiro passo, mas eu quero saber também de tirar os 5,7% que teve de aumento, né? Sendo que a gente está vivendo um meio de pandemia, uma dificuldade, né? Financeira para todo mundo. Tem gente se saindo muito bem, Zé, mas a grande maioria está passando dificuldade. Né? Lógico, a grande massa, né? Falta dinheiro. Então tem que ver meios aí, como nós vamos estar fazendo aí com os vereadores, prefeito, vai estar beneficiando aí a população com leis, com projetos para que possa realmente beneficiar. O negócio está difícil, viu? Difícil, Zé. Mas eu peguei esse projeto, que na verdade foi incluído na pauta, né, como urgência por conta da data, do dia 26 de fevereiro, mas na ordem do dia mesmo pautado, tinha um veto parcial sobre o projeto de lei de mototaxista e motofrete, que eu disse aqui na semana passada que provavelmente seria acolhido, e de fato foi, porque o projeto de lei não está de acordo com a lei federal e com a resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Então, realmente, tendo conflito, não era por que ter tido a aprovação do projeto de lei. Então, o prefeito vetou e a Câmara acolheu esse veto. Não foi feito um joguinho ali só para agradar o pessoal do movimento, não, Julialdo, porque colocar um projeto em desacordo com a lei, ou pode ser até que seja inconstitucional, não é fazer uma coisa que é brincadeira. O cara tá lá com a maior esperança, agora vai passar esse projeto aqui e eu vou ser beneficiado. Aí chega, não deu porque está em desacordo com a lei tal, com isso, com aquilo. Não, Zé, pode até ser, mas eu acho que o erro ali foi mais de nomenclatura, que não estava de acordo com a lei, né? Era um projeto da legislação anterior, que foi de autoria do vereador Felipe César, né? E o Norberto até explicou agora na sessão de ontem que fez uma reunião com os mototaxistas, explicou o que era o veto, e eu queria parabenizar o Norberto também, porque nessa sessão, além dele manter o posicionamento dele, que eu vou comentar sobre o entreveiro ali que deu com o presidente Cal, mas além disso, ele usou a tribuna para poder explicar o que era o veto, algo que eu tinha pontuado na semana passada, que nenhum vereador tem feito, né?
Então ele usou a tribuna, explicou o que era o veto, disse que se reuniu com o sindicato dos mototaxistas, com alguns mototaxistas, explicou o que era e aí depois colocou para votação, que é o que se espera da Câmara de Vereadores, né? Não dá para quem está assistindo, né? Às vezes até o vereador que está lá votando não sabe o que está sendo pautado, não né? Sabe, A gente percebe. Não sabe que dia que é hoje. Não sabe nem que é hoje, né? Mas teve esse veto parcial e aí, Zé, o que deu ali um grande problema que pegou fogo, ferveu a Câmara, ferveu, foi a questão do projeto de lei que o prefeito pretende anular parcialmente a dotação orçamentária para a Câmara em 4,5 milhões. Ele quer deixar de repassar para a Câmara Municipal 4,5 milhões e a justificativa é que esse dinheiro seria utilizado na saúde, né, na questão de emergência e urgência. Até o Erivelton Vela fez um pronunciamento dizendo que quem está lá na ponta lá do hospital, passando pela necessidade de uma cirurgia, de um atendimento e tal, esse dinheiro, quando não chega o mais rápido possível, faz falta, né? Até uma forma de querer contrariar talvez o Norberto, que tem sido o ponto forte dentro da Comissão de Redação e Justiça, no sentido de pedir maiores detalhes para a Prefeitura. O vereador Norberto, pela comissão, tem pedido para que o prefeito justifique e detalhe onde esse dinheiro vai ser gasto. É até uma narrativa muito boa, Zé, esse posicionamento do Norberto, de exigir transparência, mas ao mesmo tempo esbarra até mesmo numa questão de interferência dos poderes, né? Porque quando você deixa de mandar o dinheiro para a Câmara, o prefeito poderia, em tese, utilizar o valor onde ele quer utilizar, né? Entraria no Tesouro. É a mesma coisa quando a Câmara devolve o 12º, que é aquele repasse recebido pela Prefeitura e não gasto, e que ele tem que devolver, o presidente da Câmara tem que devolver para o prefeito no final do ano. Então, quando o prefeito fez a informação dizendo que seria gasto, o Norberto foi usar a tribuna dizendo que se reuniu com a comissão, com os outros membros da comissão, que seria o Julinho Carr e a vereadora Regininha, ligaram para o secretário de Finanças. O secretário de Finanças disse que em 15 minutos daria um retorno, ficaram esperando o retorno, não tiveram. Quebrou o relógio. Quebrou o relógio. E eles pediram o adiamento da votação do projeto, mas o Norberto foi usar a tribuna para explicar o porquê que ele quer. E ele não está errado, Zé, porque ele tem que exigir a transparência. Com certeza. Tem que exigir a transparência. Aí o vereador Cal quis intervir e até fazer um parênteses aqui, porque essa é a 4ª sessão ordinária, a 5ª se contar com a extraordinária, mas o Cal, ele não tem, no meu entendimento, muita postura ali de presidente da Câmara, porque parece mais um comentarista de futebol. Todo vereador que vai lá usar a tribuna, ele quer fazer comentário em cima. E o regimento não permite isso, Zé. Quando o vereador está falando, fazendo uso da palavra na tribuna, ele pode conceder uma parte para quem solicita, mas ele teria que pedir uma parte para dizer, vereador, queria falar. Aí o vereador que está com a palavra concede. Não é porque ele é o presidente que ele tem total liberdade para ficar tecendo comentários sobre o que foi falado. Inclusive, você observa nas sessões que quando o Magrão fala, o Cal sempre dá uma contrariada. No final da fala, o Cal vai lá e fala, mas vereador, isso que o senhor está falando não é tal coisa. Né? Observa para você ver, nas sessões, o Cal sempre dá aquela contrariada. Tem um rito, né? E tem que acompanhar o rito. Não é porque é o presidente que ele não vai obedecer. E aí, o Norbertinho falou que o Cal não estava obedecendo o regimento interno porque ele estava pautando, colocando na ordem do dia proposições que não tinha ainda o parecer. Né? O Norberto falou, na quarta-feira a gente recebeu a pauta, a ordem do dia, com o projeto de lei, mas nós não tínhamos ainda o parecer.
né? Não tinha sido formado. Então criou o embate ali entre o Norberto e o Cal, porque o Cal falou, ó, pela parte técnica da Câmara tá tudo certo. Quem está criando confusão, entre aspas, né? Ele não usou essa expressão, mas foi o que ele quis dizer. Quem está criando confusão é a comissão, né? Ele quis dizer para a população, explicar ali, quis colocar nas costas da comissão. E aí o Norberto falou, não, é o regimento, tá? Aí quando acabou aquele embate ali, o Cal, o microfone ainda aberto, falou, ó, isso é o que você está falando. E deu para ouvir o Norberto falar, não, é o regimento. Falou, então você está certo então. Então você é o dono da razão, né? Ainda deu esse... o negócio não ficou muito legal, não. O negócio não ficou muito legal, Zé. Mas é importante que a Câmara se envolva em discussões, porque é a partir das discussões que começam a surgir, né, os posicionamentos, as lideranças. Eu acho que eles estão fazendo uma briga por causa desse dinheiro aí, tanto a situação quanto a oposição. Eu acho que é uma briga que não leva a nada. Porque, olha, esse dinheiro vai retornar para a prefeitura, certo? Vai retornar para a prefeitura. Aí o prefeito já quer ficar com o dinheiro direto. Segue o rito normal. Quanto que é? Tá aí o dinheiro, foi para a Câmara. A Câmara agora devolve. Devolve aí, porque eles devolvem já carimbado, não devolve carimbado? Então, via de regra. Para a saúde. Ó, nós estamos mandando aí 300 mil por mês, acho que é 350 mil que sobra por mês. Mandou 250, depois mandou 300. Isso mesmo. Acho que é 350 que sobra por mês, pela conversa que eu tive por cima aí com os vereadores. Então, todo mês, volta lá 350, tá já carimbado. Se é na saúde do Dr. Ken, então tá bom, vamos voltar carimbado. Vai lá para a saúde. Não precisa ficar brigando, é um negócio desnecessário. E aí hoje a secretária de saúde, a Valéria, já mandou um ofício para a Câmara justificando que esses 4,5 milhões vão ser gastos nos convênios com a Santa Casa e com a Sene. E isso daí preocupa de certa forma, Zé, porque como que você justifica um gasto de 4,5 milhões a mais do que você não tinha previsto anteriormente? Previsão orçamentária, né, que aprovou lá em outubro. Porque são convênios de 2018, Santa Casa, a Sene, são convênios que são recorrentes. Você já tem um pagamento mensal. Não tem um aumento, já está previsto, né? Não tem um aumento. Olha, nós vamos estar atendendo uma quantidade a mais de pessoas. Não está tendo isso. A não ser que ela justifique que tenha ocorrido algum adendo, algum aditivo no contrato. Sim. Por conta do Covid, para poder ter um repasse maior. Mas aí são justificativas que as comissões têm que cobrar, tanto a Comissão de Saúde quanto a Comissão de Redação e Justiça, né? São coisas interessantes para se acompanhar aí nos próximos capítulos. Eu até acredito que na semana que vem deve ser aprovado. Eu vejo que o Norberto está bem atento às coisas que estão passando pela Câmara, né? Diferente de outros aí que estão querendo dar esmola com o chapéu dos outros, tipo o Renato Cebola, né? Com esse projeto que... é meu projeto. Esse projeto tem todo ano, tem todo... Ô Zé, eu falei que na semana passada que o Norberto é um dos vereadores que tem mais capacidade para se destacar. Pela bagagem que ele já traz com ele mesmo, pelo curso que ele já fez de faculdade, pelas coisas que ele já trabalhou na administração e tudo. Ele só não pode cair na tentação do discurso da velha política, como eu disse que ele fez lá atrás, lá que ele dizer vazio, né? Que está devolvendo dinheiro, que na verdade não é nem gasto, né? Então não tem devolução, né, Zé? Então tem que tomar cuidado com isso. Mas no geral, a Câmara se encerrou marcada com essa situação, mas no geral, Zé, é esperar que os vereadores de fato... E os outros vereadores, Felipe Guimarães, Felipe Guimarães não se manifestou nessa sessão. O Julinho Car fez a leitura de um relatório, ou parecer da comissão justificando, que é o que eu falo sobre a leitura, né, Zé? Ler por ler é ruim, porque ele é locutor, ele faz um trabalho de divulgação, parece que o carro está passando na sua rua e ele está fazendo aquela leitura. É diferente quando a pessoa vem e fala, né? O cara vem relatar um fato. É diferente. Ele participou, ele tem capacidade, Zé, para fazer isso. Ele
ele poderia se soltar mais e chegar no microfone e falar: participamos da reunião, a comissão entende dessa forma. E não faz sentido ele participar de uma reunião e não poder nem repassar para os outros vereadores o que foi discutido. Ele precisar ler alguma coisa. Eu acho que o Julinho pode muito mais do que pode isso. Pode ter condições, né? Falta de empenho, tem que se empenhar, porque ele é pastor, pregador. O Gilson fez uma fala sobre a questão do projeto de remissão, Renato Cebola falou sobre o projeto de remissão também, a Regininha também fez alguns apontamentos na sessão de Câmara, até numa determinada situação ela quis meio que defender a prefeitura, querendo responsabilizar o governo do estado. Eu acho que ali na sessão de Câmara, os vereadores precisam se preocupar muito mais em fiscalizar o executivo, em dar uma prestação de contas para a população do que ele faz, do que ficar criando esse embate entre eles mesmos, né? Porque o que você observa é que às vezes quando o Vela, o Norberto, que tem uma posição mais de fiscalização, até por conta do programa que eles fazem diariamente, é um canal mais aberto para a população chegar e reclamar da prefeitura ou de determinada necessidade, e a Regininha tem servido ali mais como uma posição de liderança da situação, sabe? O líder do governo que vai lá e defende. Ela tem se colocado, de certa forma, nesse lugar, né? Ela tem feito leitura, ela leva pronto o que ela vai falar e tal, mas você vê que está preparada mesmo para fazer a defesa da administração, que é o que o Magrão fazia antigamente e que agora que pende aí algumas discussões de que ele seria possível candidato a prefeito em 2024, ele se afastou um pouco da gestão e passou, né, a uma posição mais de agressividade, de dizer que a administração está errada, passou a cobrar muito mais, né, Zé? E falando em Magrão, até onde eu sei, ele continua sem participar de uma comissão. Então, tanto o presidente Cal quanto a mesa diretora está errada em não cobrar o cumprimento do regimento. Porque é uma vergonha um vereador não cumprir o regimento, né, que é uma lei principal ali da Câmara Municipal. Teria que cumprir, né? Se é um regimento, tem que seguir. E é pior ainda para o presidente, para a mesa diretora. Cabe punição. Ô Zé, o regimento, ele é muito antigo, ele é omisso em algumas partes ele dá um certo grau de ambiguidade, dupla interpretação, mas ele tem um dispositivo que diz que o plenário, ele passa a ser quem resolve os casos omissos, né? Então, se o presidente e a mesa diretora passa a exigir, poderia sim adotar qualquer tipo de procedimento, uma comissão especial de inquérito para apurar a conduta do vereador por não cumprir o regimento, né? Regimento pode renovar, cada Câmara pode renovar o seu ou não? É um igual para todas as câmaras municipal do Brasil todo? Cada cidade tem o seu regimento interno, ele pode ser renovado, não só pode como deve, porque a gente que estuda o direito, a norma positivada, né, criada, transformada em lei, ela advém até mesmo da questão dos costumes, né? Então, quando o regimento foi criado, que eu não me recordo se é 60 e pouco, Nossa Senhora! Era 60 e pouco ou 70 e pouco, salvo engano. Mas ela já passou por algumas atualizações. Você já não vive mais hoje na mesma sociedade que era antigamente. 60, né? Então, o regimento fala muito sobre a questão, por exemplo, da comissão estar com um projeto de lei e ter que devolver, porque antigamente era físico, né? Então, a comissão fazia a carga do processo e depois ela tinha que devolver. Não tem e-mail. Então, hoje já é digital, né? Hoje já todos os vereadores já recebem e tal. Mas a Câmara precisa passar por uma renovação que não é só dos vereadores que já foram renovados, mas de termos estruturais, administrativos. É uma vergonha você devolver dinheiro para a prefeitura, sendo que cada vereador poderia ter o seu microfone ali
na mesa onde ele está, Zé. É uma coisa simples e que eu não consigo entender como que isso não ocorre até hoje. O cara tem que ir lá na tribuna. Não, quando ele vai falar, quando ele vai defender, tudo bem levantar e ir para a tribuna. Mas se o vereador está sentado e ele quer fazer uma parte ele quer tem que ir lá na tribuna. ele tem que ir lá no microfone do outro lado para poder falar com o vereador. Quando poderia estar ali na mesa eu vou vender o microfone pro Cal. É complicado, né, Zé? Então já é toda uma estrutura. Aí você vê, eu recebi várias fotos de azulejo, revestimento lá da Câmara do prédio caindo. Então você precisa ter uma reforma estrutural, administrativa, do regimento, você precisa ter investimento nos funcionários. Aí é vergonhoso ter uma devolução de dinheiro. Você não pode fazer caridade para os outros se a sua família está passando fome. Entendeu? Dá, né? Então assim, tem onde gastar? Justifica o gasto? Claro que justifica. Tanto que o ano passado fizeram a pintura, trocaram as lâmpadas, queriam até mesmo, né, Zé? No final do ano, cercar de vidro. Ia gastar um dinheirão lá. Ainda bem que foram conscientes e, né, tomaram a decisão de retirar essa divisória de vidro. Mas a Câmara precisa mudar, Zé, e a população precisa cobrar, precisa participar mais. É importante. Tem que dar uma... Inclusive o Cal havia dito na fase vermelha que acabou agora 2 semanas atrás, ele havia dito que se acabasse a fase vermelha, ele voltaria a sessão de Câmara para o horário normal, que era às 18 horas, e reabriria de novo a população, porque não faz muito sentido, né? A população pode ir no supermercado, pode ir na farmácia, não poder ir na Câmara, porque nenhuma sessão ali você conta mais de 10, 15, 20 pessoas que não tem aglomeração. E faça um controle da capacidade. Se todos os comércios, todos os órgãos públicos podem funcionar com até 40%, estabelece quantos cabe lá no plenário. Cabe 200 pessoas. Então, até 40%, se chegar aqui vai ter 100 e vai poder entrar. Né? Eu acho que passou da hora deles reverem isso e abrir para a população. Participar, né? Participar desse... Ô, Julião, falar de uma coisinha agora que nós estamos aí vendo aí ocorrendo na cidade, né? Tá vindo muita gente correndo atrás aí nesta política. Quantidade de candidatos que já estão vindo para a cidade, né? Ô Zé, eu já recebi acho que uns 4 ou 5 pessoas assim, assessores, deputados Cachoeira Paulista, até de Santos, o assessor já me procurou e tudo para poder estabelecer algum tipo de vínculo aqui com a cidade. E eu tenho uma reserva muito grande, ô Zé, em relação a candidato a deputado, porque é o que vocês falaram aqui no começo do programa hoje. Às vezes o cara vem, leva 2.000 votos, 1.500, 400 e não volta mais, Zé. E a população precisa aprender a escolher os candidatos a deputado de acordo com que aquele que realmente não diria nem que tem a chance de ganhar, porque seria aquela questão do voto útil, né? Não vou perder o meu voto. Mas aquela pessoa que realmente tenha um perfil e que possa desenvolver um bom trabalho. Porque tem muita gente que sai candidato a deputado só por sair. Para ser candidato a prefeito. Visando dinheiro, marcar presença para prefeito. Ou até para vereador, né, Zé? Tem muita gente que sai para depois sair a vereador. E eu acho que isso atrapalha o sistema eleitoral. É importante que a pessoa tenha um acompanhamento e que seja, de fato, vou votar naquela pessoa que tenha condições de me representar na Assembleia. Porque senão acontece o que aconteceu da última vez. Passou um monte de gente que levou o voto. Acabou, e daí? Depois não volta, né, Zé? Volta nunca mais. Então fica um negócio realmente desagradável, a população precisando, a população carente, e o camarada enchendo o bolso lá em São Paulo e em Brasília, Juliano. Isso daí foi uma das coisas até que me fez, assim, ter a tranquilidade de me filiar ao PSD. Porque a gente tem um deputado federal, que é o Marco Bertaioli, que tem um acompanhamento com todos os municípios aqui do Vale do Paraíba.
E ele já veio várias vezes para favorece a região, né? Ele já mandou verba para Pindamonhangaba em relação à saúde. Só no ano passado, salvo engano, foi quase 1,5 milhão. Falando em Bertaioli, o Torino sai candidato? Aí ele tem que responder, viu, Zé? Trazer ele aqui. Tem que trazer ele aqui de novo. Dá um aperto. Fale com ele, doutor. Ele tem nome. Ele aparecia nas pesquisas para candidato a prefeito no ano passado sem sair do Senai, né? Na sala dele lá, sem fazer nenhuma campanha, ele aparecia nas pesquisas de voto espontâneo, né? Aquela pesquisa espontânea. Quem você vai votar? Vou votar no Torino. A pessoa lembra dele pela participação que ele já teve política no município. Então é um nome importante, tem condições de ser deputado se quiser, eu acredito que ele tenha condições, vai ser importante para a nossa cidade ter um deputado eleito, né? Mas eu acho que ele que tem que vir aqui para falar sobre os planos dele, se ele sai deputado, se ele pensa em 2024, o que ele pensa, né? Porque fica difícil, eu não tenho procuração assinada por ele para falar em nome dele. Verdade. Mas seria um bom nome, hein? Seria, sem dúvida. Seria um bom nome. Juliano, mais alguma coisa? Ô Zé, só isso. Por hoje é só? Por hoje é só. Mas foi bom, né? Foi bom. Foi a semana bastante agito aí no meio político, na Câmara Municipal. Espero que semana que vem tenha mais fogo pegando na Câmara, pelo bom sentido, né? Não pelas coisas ruins, mas sim por um debate acalorado, por coisas que vão estar favorecendo a nossa população. Porque acontece, né? Acontece debate tem que acalorado. Acontecer. Agora, a gente não quer coisa ruim para a cidade, como Polícia Federal, essa ratoeira e tantas coisas mais. Então, quero agradecer a sua presença aí, a sua colaboração e quero dar uma boa noite aos nossos internautas aí que têm compartilhado, interagido, participado conosco aqui, ficando sabendo de tudo que rolou na semana dos bastidores da política da nossa cidade. E que semana que vem a gente possa estar fazendo um programa aí bastante informativo, um programa bastante importante para a nossa população. Então, um abraço a todos e boa noite, doutor. Ô Zé, boa noite, agradecer mais uma vez a oportunidade e deixar aí também para as pessoas que acompanham aqui o programa, se eventualmente quiser falar comigo, me adicionar lá nas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook, tem lá meu contato do WhatsApp. Quiser trocar informações, eu acho que isso que é importante para a política, né? Que Deus possa abençoar a nossa noite, a nossa semana, e semana que vem estaremos aqui de novo. Com certeza. Então, até terça, se Deus assim nos permitir.